Glória a Deus. Quem achou 1 Coríntios, capítulo de número 12. Os irmãos que estiveram nos ensinos anteriores vão lembrar que nós estávamos falando sobre os dons espirituais. Amém? A ação do Espírito Santo em meio à igreja. Quem achou? Glória a Deus. Vamos ler. Diz assim, verso 1: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que ereis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme ereis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus, diz, Jesus é anátema, e ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidades de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidades de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos, para a manifestação do Espírito, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém? Curve tua cabeça, Pai, em nome de Jesus. Mais uma vez eu oro, te pedindo, Senhor, entendimento, graça, sabedoria, para ministrarmos, ó Deus, este ensinamento nesta noite a este povo que se encontra aqui, Senhor, para que não mais sejamos levados, ou que não sejamos como meninos, levados, ó Deus, por todo o vento de doutrinas, mas que possamos ser maduros na fé, que possamos ser experimentados, ó Deus, para que possamos ter uma melhor prática no Evangelho a cada dia, para que a cada dia possamos melhorar, até que cheguemos à estatura perfeita, ou do varão perfeito, a imagem e semelhança do teu Filho Jesus. Por isso, Senhor, queremos te pedir nesta noite que este ensinamento venha contribuir para o crescimento e amadurecimento da tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, os irmãos bem sabem que eu sempre tenho falado aqui que a ênfase da igreja Unção Ágape é o ensinamento. Eu sempre também tenho explicado para vocês que Deus, Ele age de todas as formas. Não existe, a não ser que não esteja dentro da Bíblia, uma forma de culto que a gente possa dizer, essa diversidade de formas de culto, se ela não está dentro da Bíblia, ela não serve, né? Hoje em dia nós temos visto muitas igrejas, muitos lugares que abrem e se dizem igrejas, e de fato ali eles até cantam louvores, eles falam, eles têm a Bíblia e falam
entre aspas, né? Eles acreditam que estejam falando da palavra de Deus. Mas o apóstolo Paulo, que nós devemos dizer a palavra de Deus em verdade. Amém? Porque há aqueles que distorcem os ensinamentos de Cristo, que distorcem a palavra, até porque o diabo, ele não vai distorcer, ou ele não vai falsificar aquilo que é verdadeiro, ou perdão, aquilo que é falso, ou aquilo que não exista. O diabo irá sempre falsificar aquilo que é verdadeiro. Ninguém falsifica uma nota de R$25. Tem como falsificar uma nota de R$25? Não existe, né? Não tem como falsificar moedas de R$3, porque essa moeda não existe. Mas as pessoas falsificam o dinheiro, R$100, né? Que é a nota maior, de maior valor na nossa economia, na nossa sociedade. E você vê que existem muitas pessoas que passam notas falsas. Assim também é com o Evangelho. A princípio, as pessoas que pegam a nota, se ela não tem um conhecimento aprofundado de como reconhecer uma nota falsa, ali vai passar batido. Não é isso? Quem já pegou uma nota falsa aqui? Já, né? Vocês perceberam a princípio? A hora que o banco devolveu, né? Uma vez eu tirei do banco. E caixa eletrônica mesmo. Engraçado que eu precisava pagar uma dívida até numa loja de um amigo que tinha uma loja de livraria evangélica. E eu paguei para ele. Acabei de sair do banco, passei na loja dele e o paguei. Depois de um tempo ele me chamou e falou assim: olha, irmão, a tua nota que você me deu, ela é falsa. E eu falei: não tem como. A nota foi tirada do banco. Ele falou assim: mas irmão, é a tua nota mesmo, está aqui, é a mesma nota. E eu levei no banco, né? O banco pegou a nota, fizeram um documento lá. Depois de passado um dia, eu fiquei muito preocupado de o irmão pensar, nem foi do valor que eu havia perdido, mas de ele pensar que eu estava lhe passando uma nota falsa. É chato isso, né? Você dá uma nota num lugar que a pessoa lhe conhece. E aí, graças a Deus, irmãos, assim, entre aspas, não é para dar graças a Deus numa situação dessa. O banco, o lugar do banco onde eu tirei dinheiro, os seguranças estavam trocando, né, do carro forte, os vigilantes estavam trocando as notas enquanto havia essa troca de nota, né, no caixa, né, eles que faziam numa época atrás, faz uns anos. Morava em São Vicente ainda. E engraçado que eram os vigilantes do carro forte que estavam trocando a nota. Aí a Polícia Federal pegou. Graças a Deus, foi um dia depois, eu depois até mostrei para o irmão, falei para ele, ele percebeu e entendeu que não tinha sido eu que tinha passado a nota. Mas voltando ao nosso assunto, essas igrejas que se dizem igrejas evangélicas, você percebe que hoje em dia elas têm dado uma ênfase a todo tipo de performance litúrgica. Uma delas é aquilo que nós chamamos de shows evangélicos, né? Eu não sou contra os shows evangélicos, eu sou contra essa ênfase que é dada ao show evangélico em detrimento ao ensino bíblico e à pregação do evangelho. Eu sou contra a idolatria gospel que tem se massificado em meio ao povo. E a gente tem visto isso dentro das igrejas. As igrejas têm trocado o ensinamento da palavra, têm trocado a pregação do evangelho para colocarem no lugar da pregação e do ensinamento o show gospel, para colocar no lugar do ensinamento todo um entretenimento que possa, de alguma forma, atrair pessoas, que possa atrair jovens, crianças, adolescentes, e assim encher o lugar. Só que o problema disto, não daqueles que sabem conciliar ou um ou outro, tá? Existem igrejas que fazem show evangélico, mas não quer dizer que elas estão erradas. Não é isso. Eu estou dizendo a importância que tem se dado a essa questão
e o detrimento que tem trocado a palavra por estas coisas. E não é só isso, não fica limitado só a isto, tá? A gente vê toda uma cultura mundana tomando a identidade, né? As igrejas tomando essa identidade mundana para poder atrair jovens, famílias e assim vai. Só que muitas das vezes se esquecem ou distorcem a palavra de Deus, e muitas pessoas têm caído no engano, no laço do diabo, e acreditam, porque estão dentro da igreja, elas estão cumprindo aquilo que elas acreditam ser a vontade de Deus, e não estão. Então, irmãos, o que tem acontecido? A ênfase é dada a estas coisas. Há igrejas que têm também dado uma ênfase, trocando também a palavra a todo um movimento espiritual que eles acreditam, que tem aquela, que a gente possamos dizer que são toda a histeria espiritual, uma histeria espiritual. Não estou falando contra a igreja que adota algumas liturgias, mas tem lugares que você vai e só tem aquilo que as pessoas chamam de reteté de Jeová. Quem já ouviu isso? Né? Vou lá no reteté de Jeová. Tudo bem, nada contra. Vai no reteté de Jeová. Aí lá no reteté de Jeová tem profecia. No reteté de Jeová, vou falar profecia, mas na verdade é profetada. Lá no reteté de Jeová tem línguas estranhas, porque são estranhas mesmo, porque você nunca ouviu aquelas línguas, né? No reteté de Jeová tem todo um malabarismo físico. E quando você quer ouvir a palavra, ou vai ouvir a palavra, né? O pregador às vezes prega e ele fala mais línguas estranhas do que a pregação. E se o pregador pregar ensinando, acabou. Esse pregador ele não está ungido, ele não tem unção, ele não tem entendimento, ele não tem graça. A pessoa sai do culto reclamando, ou sai da vigília reclamando, ou dorme na vigília, né? Então, irmãos, a ênfase da nossa igreja, da Unção Ágape, tem que ser o ensinamento da palavra, a pregação do evangelho, da forma como o evangelho é, daquilo que o evangelho realmente ele propõe para a vida do cristão. E Paulo ele dirige essa carta, essa fala nesta carta para a igreja, para desfazer toda essa ignorância que havia na mente ou na mentalidade daquele povo, toda essa forma, todo aquele ativismo espiritual estava criando muito mais problema do que realmente edificando a igreja. Era uma igreja espiritual, de fato a gente não, é inegável isto. Era uma igreja que tinha o conhecimento, também é inegável. Era uma igreja que tinha a sabedoria, também era inegável. Só que tudo isso gerou na vida desse povo um pensamento, vamos dizer, um pensamento proveniente da carnalidade, a ponto de eles se dividirem em grupos dentro da igreja. Havia aqueles que diziam que eram de Paulo, havia aqueles que diziam que era de Apolo, e aqueles que diziam que eram de Cefas, e outros que diziam que eram de Jesus. Então, Paulo ele adverte a igreja sobre essa postura carnal, essa postura infantil, essa postura que Paulo chama de crentes carnais. E Paulo faz uma diferença do homem espiritual e do homem carnal. E quando ele chega no capítulo 12, ele trata esse problema, porque lá na igreja de Corinto estava acontecendo uma grande ação do Espírito Santo. Isso, como eu falei aqui, é um fato inegável, de que realmente o Espírito Santo estava operando na igreja de Corinto, e através dos dons espirituais. E Paulo adverte esta igreja, não é porque a ação do Espírito era notória, mas Paulo adverte a igreja por conta da histeria e da falta de discernimento do povo. Havia muita confusão,
Essa confusão, não estou falando da confusão, daquela contenda que acontece também em todos os círculos sociais. Mas havia uma confusão no entendimento das coisas, como elas estavam acontecendo, ou como que elas estavam sendo manifestadas no meio do povo. Havia muita confusão. E Paulo escreve a carta de Corinto para fazer com que aquele povo saísse do auto-engano. Aquele povo saísse daquela histeria. Então, daquela ignorância, falta de conhecimento. E Paulo, ele sublinha dentro dessa questão a falta de unidade na vida do povo. O povo, quando pesando uma questão na balança, havia toda uma espiritualidade, havia toda uma ação dos dons espirituais, havia toda uma ação que era dada essa liberdade ao Espírito Santo, só que por um outro lado havia confusão, havia falta de discernimento e de entendimento a respeito das coisas de Deus. E Paulo sublinha a unidade da essência, ou essencial, da igreja, buscando a edificação do corpo de Cristo. Por quê? O povo, eles profetizavam, só que eles queriam fazer toda aquela ação da profecia apenas para se aparecer. Eles falavam em línguas estranhas, e quando falavam em línguas estranhas, queriam apenas falar para se aparecer. Outros usavam alguns dons, algumas características dos dons, apenas para se promoverem pessoalmente. Então, havia essa dificuldade, esse problema que estava acontecendo na igreja de Corinto. E o mal dos últimos dias hoje, irmãos, não é diferente desse mal que estava acontecendo lá também. A falta de entendimento, a falta de compreensão, a falta de ensinamento a respeito das coisas de Deus tem levado muitas pessoas a uma mentalidade confusa a respeito daquilo que a Bíblia ensina a respeito dos dons espirituais, tá? A gente tem um costume, uma das falhas, eu falei isso aqui na semana retrasada, uma das nossas falhas é que nós falamos a respeito dos dons, apenas limitando os dons espirituais naquilo que condiz profecia, línguas estranhas, o dom de curar. A gente só limitamos aqui essa ação do Espírito. E a ação do Espírito Santo, ela não se limita apenas a essas questões espirituais, tá? A gente precisamos quebrar as barreiras, achar que Deus, eu falei isso aqui, também nós conversamos sobre isso na escola bíblica, achar que Deus só fala somente com o crente, achar que somente Deus age na vida do crente, achar que Deus pode revelar alguma coisa somente na vida do crente. E pelo contrário, nós vemos na Bíblia Deus falando com Faraó na época de José, dando-lhe sonhos. Ele não entendeu, porque ele não era um homem espiritual. Tiveram que chamar José, que estava na prisão, para interpretar os sonhos de Faraó. Nós vemos na Babilônia Deus falando com quem? Com Nabucodonosor, dando-lhe um sonho a respeito do quê? Do futuro, de todos os impérios que viriam. Ele entendeu? Ele não entendeu. Perturbou a mente do rei. E o que ele fez? Ou o que aconteceu? Ele mandou matar todos os astrólogos e adivinhos, porque não puderam interpretar os sonhos o sonho que ele havia sonhado, né? Os camaradas eram tão espertos que disseram: não, rei, conta o sonho. Ele falou: não, eu não vou contar o sonho, eu quero que vocês me falem o sonho que eu sonhei e me tragam a interpretação. Então, porque eles queriam ganhar tempo, né? Enganar o rei. Então, como eles não conseguiram interpretar o sonho, o rei mandou matar os astrólogos e os adivinhos. Aí Daniel ficou sabendo e mandou um recado para o rei, dizendo que tinha ali alguém que poderia interpretar o seu sonho. Então, o rei não entendeu. Deus comunicou algo ao espírito de Nabucodonosor num sonho. Ele não compreendeu. Tiveram que chamar um homem de Deus, o profeta Daniel. Então a gente não podemos parar ou limitar. Nós vemos no Novo Testamento, no capítulo 10 do livro de Atos, nós vemos aquele homem Cornélio que recebe uma visão de Deus no momento que ele está orando e jejuando, e ele não conhecia nada a respeito de Jesus.
e Deus lhe envia um anjo, e o anjo diz para ele mandar chamar Pedro, o Simão, que estava em um determinado lugar, e que fosse lá chamá-lo para que ele ouvisse da boca dele as palavras que ele tinha que dizer. E Cornélio pegou 2 dos seus oficiais, soldados, e mandou chamar. E no mesmo momento que ele está tendo o sonho, no momento que os soldados estão indo buscar a Pedro, os servos, melhor dizendo, de Cornélio estão indo buscar a Pedro, naquele momento Pedro também estava orando e jejuando, e Deus lhe aparece numa revelação. Deus lhe mostra aquela visão dos répteis, né, que é vindo do céu num vaso, e mostra todos os répteis e manda ele comer. Ele diz: olha, Senhor, eu não posso comer nada comum ou impuro, porque eu nunca pus isso na minha boca. E Deus lhe responde dizendo que ele não considerasse comum ou impuro aquilo que Deus havia santificado. Então, no momento que ele tem essa visão, alguém bate na porta, e são os homens que Cornélio havia chamado. Você vê que o entendimento de Cornélio ainda é limitado, por mais que ele fosse um homem temente a Deus. Deus lhe revela algo e manda que ele ouvisse o evangelho através de Pedro. Então a gente temos que parar de limitar a ação do Espírito Santo, achar que Deus só fala conosco, que Deus só age dentro dos arraiais evangélicos, e não é isso, irmão. Existe uma ação do Espírito Santo hoje no mundo que não só é para os crentes, até porque a ação do Espírito Santo, ela dá-se mais ainda no pecador, porque o Espírito Santo está sempre tentando convencer o pecador do juízo, da justiça e do pecado. Então o Espírito Santo está sempre falando com o pecador, com o ímpio. Não é para os crentes, é para o homem, para a humanidade, né? Bem dito isto, muito bem falado. Então, você percebe que existe sim uma ação do Espírito Santo na vida das pessoas. Você nunca pode julgar, não importa a religião da pessoa, não importa a raça, a cor, tá? Não importa a sexualidade da pessoa. Agora a questão é, se a pessoa vai ser salva ou não, vai depender dela, de ela crer, de ela se deixar ser convencida pelo Espírito Santo de Deus. Então, Deus fala nos sonhos com as pessoas. Deus pode usar até um profeta, né? Vamos dizer assim, um profeta cristão, um crente, e falar com a pessoa, e a pessoa dá ouvido ou não, aí é um problema dela, amém? Mas Deus jamais vai deixar de falar com o homem. Deus vai estar sempre falando com o homem. O prazer de Deus é falar com o homem, amém? A gente acha que nós estamos aqui falando, pregando, ensinando, achamos que só Deus esteja falando aqui. Eu não estou, de fato, relativizando, tá, aquilo, como Deus age, tá bom? Mas eu não limito o poder e a ação divina, jamais, tá bom? Amém? Então, nós precisamos entender, irmãos, que os dons não se limitam, assim como eu falei que a voz de Deus, a ação de Deus não se limita somente dentro da igreja, ou somente a vida do crente. Assim os dons também não se limitam. A gente acha que Deus só tem aqueles dons espirituais que Deus deu aos crentes e tá bom, né? E tem uma passagem na Bíblia que fala que, para você ver como é a mentalidade do crente, que Deus havia dito para Moisés que daria do Espírito que havia em Moisés para 70 anciãos do povo. E no momento que o Espírito, logicamente é referência ao Espírito Santo, é dado àqueles homens, diz que aqueles homens começaram a profetizar. Eles começaram a falar das coisas, das grandezas de Deus. Só que havia 2 homens que não haviam ido junto com eles. Quer dizer, havia 68, era 70. Mas 68 foram, receberam, e 2 não foram. 2 não foram, 2 ficaram no arraial. Não foram junto com Moisés e os outros 68, que foi Edade e Medade, se não me falha o nome e a memória, tá? E diz que esses homens começaram a profetizar, esses 68. Só que quando o Espírito Santo estava agindo na vida desses 68, lá no arraial, no meio do povo, o Espírito Santo também estava movendo na vida daqueles homens. Só que eles pensaram que só estava movendo na vida deles. E eles profetizaram, e a Bíblia diz que eles pararam de profetizar. Eles não profetizaram mais, acabou.
Parou ali, foi uma coisa de momento. Só que na vida dos homens que estavam no arraial, não, eles continuaram a profetizar. Aí alguém foi até Moisés e falou: olha, Moisés, Edade e Medade estão lá profetizando ainda, você tem que proibi-los. E Moisés falou assim: você tem ciúmes de mim ou de Deus por mim? Quem dera que todos os homens fossem profetas. Quem dera que todos os homens recebessem do Espírito Santo de Deus. Então Moisés já tinha a visão de que Deus não se limita a agir na vida apenas de um povo, ou de um grupo, né? Então é aí que cai essa exclusividade de algumas igrejas, né? Então acho que algumas igrejas se entendem porque dão ênfase a algumas questões espirituais, e eles se acham muito mais crentes que os demais, né? Por exemplo, o assembleano, há um tempo atrás, há uns anos atrás, dificilmente ouviria um batista, porque tinha essa ideia de que os batistas não acreditavam no mover de Deus, no mover do Espírito Santo e nos dons espirituais. É porque eles não davam ênfase a isto. Não é porque eles não acreditavam ou não criam. Eles não davam ênfase. A questão deles era mais o ensinamento. Então, que criava essa questão de dificuldade, essa barreira de comunhão, porque aqueles irmãos ali não acreditam no Espírito Santo. Eles não acreditam no agir de Deus, no mover de Deus, nos dons espirituais. Queremos dizer que existem igrejas também, existem grupos religiosos que acreditam que hoje em dia a manifestação do Espírito Santo elas não existem mais. Ela só foi para aquela época dos apóstolos. Isso é uma heresia de fato, isso é uma mentira, tá? Existem igrejas, isso é um equívoco doutrinário. O Espírito Santo ele age na vida da igreja por meio dos dons espirituais, sim, amém? Aí a gente acreditava que os batistas até não iriam para o céu, porque não acreditavam ou não davam ênfase aos dons espirituais. Então essa confusão, essa mentalidade, tá? Ela é muito envolvente na mentalidade dos pentecostais, e também tinha dificuldade os tradicionais em olhar para os pentecostais e dizer que era um bando de bobo ou de meninos, né? Ou um grupo que faziam loucuras dentro da igreja, que só ficava gritando e falando coisas que eles não entendiam, que eram coisas da mente, né? Reprodução. Então, aí, isso hoje caiu bastante esse tipo de pensamento, mas existe de fato, tá? Então, a gente não pode pensar que a ação de Deus, seja por meio de ministérios, de igreja, ficam restritas apenas àqueles que se acham espirituais mais do que os outros. Não, tá bom? E vamos deixar bem claro, irmãos, Deus pode agir onde Ele quiser. Amém? Deus ele pode operar onde Ele quiser. Nós não somos donos do Espírito Santo. É a gente que pertencemos a Deus. Ele faz o que Ele quer, da forma como Ele quer, no dia que Ele quiser. Amém? Então, quando a gente limita o agir de Deus apenas dentro da igreja, nós estamos sendo, aí sim, de fato, meninos. Aí, de fato, ignorantes. Entenda que a igreja, quando ela cai nessa mentalidade, ela não consegue afetar a cultura, irmãos. A gente pensa que a gente tem que afetar só uma determinada pessoa, a nossa família, que a gente não pode afetar a cultura. Esses dias eu li alguém que dizia que a igreja, na época, por exemplo, quando o evangelho ele não transforma, quando você não permite o evangelho transformar a sua vida, ou a sociedade não permite que o evangelho transforme, então aquela pessoa ela tenta transformar o evangelho. Ela tenta transformar o evangelho de alguma forma. Por exemplo, na época de Constantino, né, um pouco antes ali da Idade Média, né, até no começo da era cristã ainda, o que eles fizeram do evangelho? O evangelho não houve transformação, eles quiseram transformar o evangelho numa religião oficial estatal, né, um poder político.
Quiseram fazer do evangelho, como o evangelho não era político, era espiritual, então eles tentaram fazer do evangelho uma política, um poder estatal. Depois, amém? Depois, nós vemos em alguns países, ou até mesmo no continente, por exemplo, na Europa, fez do evangelho uma cultura, uma parte da cultura deles. São cristãos apenas nominais. Chega na América o evangelho, o que eles fazem do evangelho? Um negócio, que é a mentalidade de hoje, né? O evangelho hoje, para muitas igrejas, é um negócio de faturar, tá? Um negócio que dá uma abertura. Então, por isso que muitas igrejas são abertas no intuito, tá? Muitos pastores abrem igrejas, pseudos pastores, tá, irmãos? Pseudos pastores abrem igreja no intuito de arrecadação monetária, a fim de se enriquecer. Então, isso é um perigo muito grande, tá? Aí cai esse perigo de que essas pessoas manipulam aquilo que as pessoas gostam. O que as pessoas gostam? De profecia. O que as pessoas gostam? De revelação. O que as pessoas gostam? De cura. Dessas coisas. Do que as pessoas gostam? De ouvir coisas boas. Aí elas pegam o evangelho e transformam o evangelho em tudo isto, apenas para atrair os incautos, atrair aqueles que gostam de ser massageado o ego. Então eles manipulam, eles distorcem tudo para conseguir êxito nos seus propósitos. Então, aí que nós temos que abrir a nossa visão espiritual, irmãos. O nosso discernimento, nós temos que pautar o nosso discernimento segundo a Bíblia, tá? Não segundo uma espiritualidade que faz parte da cultura, do misticismo, do sincretismo religioso, tá? O brasileiro já é sincretista por natureza. O brasileiro é isso. O brasileiro, ele não age muito pela razão, nem pelo raciocínio, age muito mais pela emoção. Age muito mais pela emoção. Então, esse sincretismo religioso, ele é uma cultura, tá? A maioria das pessoas, se você, no meio evangélico, se você perguntar para elas de onde elas vieram, a maioria delas vão dizer que eram católicas, mas frequentavam centros espíritas, como Macumba, Umbanda, ou Allan Kardec, aonde havia essas manifestações que o apóstolo Paulo disse: antes vocês eram levados por ídolos mudos. Havia de fato uma idolatria a qual eles se reverenciavam a algum tipo de Deus, mas em Oséias, nós vemos Oséias dizer que o povo era enganado ou era destruído por falta de conhecimento. Porque esse povo clamavam a madeira e a madeira lhe respondia. Havia de fato no ídolo mudo uma ação espiritual. Por quê? Por detrás havia um espírito de engano, diz a Bíblia. Está em Oséias capítulo 6, essa fala que eu estou dando para vocês aqui. Porque o espírito de engano é que lhes respondia. Na igreja de Corinto, ou na cidade de Corinto, havia muitos templos do deus Esculápio. O deus do Esculápio era o deus da cura dos gregos. A arqueologia até hoje, eles encontram tabuinhas de argila, agradecendo pela graça recebida. Você já viu isso aí por aí? Placas e faixas agradecendo a uma determinada entidade ou a uma determinada figura religiosa, dizendo: eu agradeço a fulana, ou aquilo, vamos dizer, ao santo fulano de tal, pela graça alcançada, né? E não é diferente também dentro do meio evangélico, irmãos. Amém? Então, naquela época já havia os templos do deus Esculápio, onde eles buscavam cura e eles recebiam cura, diz a história. Porque a história, a própria arqueologia, que é uma ciência exata, é científico, demonstra isto. Então, a cultura brasileira já vem desse meio, dessas questões de cartas de tarô, de jogar búzios, né? É búzios que fala? É isto, né? E já vem com essa mentalidade.
com essa mentalidade. Então o que acontece? Quando essas pessoas vêm para a igreja, elas, pela falta de conhecimento, pela falta de entendimento, elas começam a tratar as coisas de Deus inconscientemente dessa mesma forma como era feito lá no mundo. Elas passam a fazer como os gregos iam nos templos do deus Esculápio. Iam buscar apenas uma bênção, uma cura, apenas alcançar uma graça. E não é diferente dos dias de hoje. Quantas pessoas têm afluído à igreja, quantos homens e mulheres em todo o Brasil têm concorrido às igrejas apenas pelo merchandising que é feito hoje na mídia, das igrejas que promovem essa questão, que ali tem cura, que ali tem bênção material, que ali tem tudo aquilo que a pessoa precisa. Então as pessoas afluem a estes lugares, em busca desses lugares. E um dos merchandising, ou das propagandas que mais se usam, são os testemunhos, que são muito evidentes, e muitos testemunhos falsos e mentirosos. Você vê, tem uma igreja que faz uma campanha onde eles usam até a droga, pega o camarada e fala assim, ó, cheira isso aqui, o cara fica doido o cara com a cocaína na mão, o bispo com a cocaína na mão, colocando no nariz do cara. O cara é drogado, ele está ali, aí tem uns que tem até como é que chama? O cachimbo, né? O cachimbo. E ele fala, tá vendo aqui, o cara fuma pedra. E ele fala assim, olha, tá aqui essa pedra, eu quero. E o cara fica doido para pegar aquela pedra e o cachimbo para fumar. Aí ele fala assim, mas você vai ser curado. Você vai ser transformado a partir de agora. E faz uma oração. E quando coloca perto da pessoa aquela droga, a pessoa até quer vomitar. Aí você vê que é um teatro. Você vê que aquilo tudo é um teatro. Você vê o que as pessoas onde têm chegado apenas em busca do dinheiro das pessoas, né? Querendo buscar uma graça alcançada, pessoas se vendem, pessoas se fazem de tudo para enganar aqueles que não têm conhecimento nenhum da palavra de Deus. Quem já viu isso, irmãos? Amém? Então, muitos problemas têm acontecido. Voltando ao assunto da questão de nós limitarmos os dons, não é somente a igreja que é detentora de dons. Existem muitas pessoas que têm dons variados, que são coisas que você fica abismado com o que aquelas pessoas fazem. Existe uma linha de raciocínio, de ensino, onde se fala sobre a graça comum. Essa graça revelada que você compreende na igreja pela palavra, pelo culto, pelo ensinamento, existe aquela graça comum que é manifestada na vida de homens e mulheres, onde eles não conhecem a Deus, não têm entendimento das coisas de Deus, mas Deus age desta forma na vida deles também. Deus opera na vida deles também. Muitas pessoas que têm dons variados, no sentido de pessoas que cantam, que nunca foram para a igreja, mas cantam tão bem. Pessoas que compõem letras de músicas, não estou falando de músicas evangélicas, até porque a gente precisamos também colocar em mente, irmão, ser mais maduro, no sentido de, não existe músicas sacras, religiosas, ou músicas espirituais, ou músicas seculares, tudo é música. Nós estamos relativizando, porque existem letras evangélicas que são pior do que letras de músicas seculares. É pior. Se você colocar o sabor de mel em comparação a músicas seculares, você diz assim, não, essa música secular é mais cristã do que o sabor de mel. Porque o sabor de mel, ele traz uma retaliação, né? Quem te viu na prova e não te ajudou, vai te ver na bênção, você em cima e a pessoa lá embaixo, né? Tá mais parecendo um beijinho no ombro do que realmente uma música cristã. Até assustador falar isso, né? Parece que, mas vamos raciocinar de acordo. Você pegar, não estou incentivando ninguém a ouvir música que de fato você considera música mundana, não é isso. O pastor está mandando ouvir música, não é isso também, não, tá? Eu estou apenas que você raciocine aquilo que você ouve, aquilo que você também escuta, que de fato às vezes é um lixo
sonoro, né? Aí você pega uma música que tinha de um grupo de rock dos anos 80, conhecido como Legião Urbana, onde ele diz assim: é preciso amar as pessoas como não se houvesse o amanhã. Aí você vai falar assim: poxa vida, as músicas cristãs estão dizendo para a gente pisar na cabeça daqueles que são inimigos, e a música do camarada que não é crente está mandando eu amar as pessoas como não se houvesse o amanhã. Então quem que deve estar certo ou estar errado aí? Aí o cara compõe uma música dizendo assim: ainda que eu falasse a língua dos anjos, né? Só o amor, né? Quem lembra dessas letras? Quem lembra, né? É uma música tirada da letra da Bíblia do 1 Coríntios capítulo 13, né? Aí você vai pegar outras músicas e vai te ensinar você a pisar na cabeça do seu inimigo, que não é um inimigo diabo, é um inimigo seu irmão. Aquele que te viu na prova e não te ajudou, quando te vê na bênção, vão se arrepender. Aí você fica pensando: meu Deus, será quem está certo, né? Então, quando você pega, você vê que Deus não se revela só no meio cristão. Deus também se revela lá, também no meio comum, chamado de graça comum, onde essas pessoas, elas não estão isentas da graça de Deus. É que para elas não compreenderam ainda. Tem nela um resquício daquilo que Deus deu ao homem lá no início, da sua imagem e semelhança. Amém? Então, nem tudo é de se jogar fora, irmãos. Tem tanta coisa na cultura que você não pode jogar no lixo, você tem que aproveitar. Você tem que aproveitar. Tudo que é de caráter imoral, tudo que é de caráter que afronta a Deus, você tem que rejeitar. Você tem que defender a sua fé. Você tem que defender, você tem que ser apologeta, defender a sua fé. Isso aqui não me serve, mas também não serve para o meu filho, não serve para a minha família. Músicas, filmes, tá? Até filmes que se dizem cristãos também distorcem a Bíblia, distorcem a palavra, os ensinamentos do Senhor. Então nós precisamos ter discernimento das coisas, irmãos. Precisamos discernir. E eu só posso discernimento não é pelo meu conhecimento próprio. Eu tenho um discernimento quando eu busco a compreender de fato o Evangelho e a palavra de Deus. Quando eu passo a olhar as coisas segundo como Cristo olhava as coisas. Amém? Então existem muitas coisas boas que podem ser aproveitadas. Existem muitos escritores bons, existem muitos músicos bons, existem muitos produtores bons que promovem realmente uma cultura que exalta a educação, que exalta a natureza, que exalta a fidelidade, que exalta códigos de honra que não são contrários à palavra de Deus. Então essas coisas são proveitosas. São coisas que você não vai dizer assim: só existe música na igreja, só existem coisas boas dentro da igreja e lá fora na outra pessoa não existem coisas boas. Existem pessoas, por exemplo, existem médicos bons, existem advogados bons, não são cristãos, mas são bons no que fazem. Existem homens carpinteiros bons. Então a gente não pode jamais dizer que Deus não está na vida dessas pessoas, ou que Deus rejeitou essas pessoas porque elas não vão à igreja. Paulo, em capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, ele está indo no Areópago, o centro acadêmico da filosofia, das novidades que aconteciam. Capítulo 17 de Atos. Paulo está subindo, indo para o Areópago, em Atenas, e lá se reuniam várias pessoas da época que eram os pensadores. E quando Paulo está subindo, indo a caminho do Areópago, ele vê um altar. Havia vários altares com deuses de vários tipos. E ele vê um altar que foi feito aonde só apenas havia uma escrita naquele altar. Não havia nenhuma imagem, havia uma escrita. E aquela escrita estava dizendo assim: ao Deus desconhecido. Alguém que não tinha práticas religiosas judaicas ou cristãs, mas que na sua
na sua busca de querer conhecer a Deus, ele pensou: existe um Deus. Eu não conheço ele, eu não sei de que forma ele age, de como ele é ou como ele faz, mas eu sei que existe um Deus. Eu sei também, eu entendo que ele não pode ser comparado a uma imagem de um homem ou de um animal, ou de qualquer ser. Então eu vou fazer um altar para ele e vou deixar apenas uma inscrição. É alguém que, pela própria natureza, da consciência de ser humano, de querer compreender o mundo espiritual, quase alcançou esse entendimento a respeito de Deus. E Paulo falou assim: está vendo? Eu passei ali e vi um altar escrito ao Deus desconhecido, e é sobre esse Deus que eu estou aqui para pregar para vocês. A respeito daquele altar, daquele Deus desconhecido, é sobre esse Deus que eu estou pregando para você. Existe uma história a respeito desse altar ao Deus desconhecido que é magnífica, que a Bíblia não fala, tá? A história diz sobre esse altar. E eu não sei o detalhe dessa história, mas é uma história praticamente digna de ser contada, sim, tá? Então, a gente limita, irmão, a ação de Deus apenas a nós, e não é isto, tá? Na semana passada eu falei a respeito, que Paulo ele trata aqui a respeito das manifestações do Espírito Santo na vida do ser humano, amém? Paulo está falando a princípio no contexto cristão, religioso, igreja. Ele está dizendo isso aqui, mas isso abre um leque, abre uma gama de informação. Paulo não precisa ser exaustivo naquilo que ele está dizendo, querendo ensinar. A Bíblia não é exaustiva. Você vê conhecimento de Deus na Bíblia, ou da criação, quando se escreve, não precisa ser exaustivo, explicar de que forma Deus criou a terra, explicar sobre a química. Não, você compreende ali, você consegue enxergar tudo isso que a ciência enxerga por um outro olhar, pelo olhar do microscópio ou do telescópio, do micro e do macro, tá? Você consegue enxergar a própria ciência dentro da Bíblia, mas a Bíblia não precisa ser exaustiva, amém? Um conceito muito, muito maravilhoso a respeito da própria criação. Isso aqui eu citei esses dias aqui, que quando a Bíblia fala que Deus criou o homem, da onde? Quem lembra de onde Deus criou o homem? Oi? Não foi do barro. A gente fala do barro, não é isso? Não é isso? Oi? Do pó. Mas não é propriamente do pó que a gente pensa que é o pó, a gente fala do pó, areia. Mas pastor, mas a Bíblia está falando, vamos crer que seja assim. Vamos crer. Agora, a compreensão de quem escreve, como de Moisés, ele escreve dentro do seu conceito de conhecimento. De quê? Qual que é as coisas que ele mais entendia como que seria a menor coisa que podia existir na terra? Pó. Tudo que é insignificante é o pó. Tudo que você reduz à mínima, coisa mais pequena, dentro da visão religiosa judaica, pó. O homem é como o pó da terra, o homem é o pó, porque o homem não é nada. É logicamente que a gente leva o conceito de barro, né? O conceito de barro, do chão, da argila, até porque a ciência comprova que existem químicas que existem no corpo do homem, que é achado na terra. Só que a ideia que se passa ali, hoje a ciência, a ideia que se passa ali, fala-se pó, religiosamente falando. Mas a ideia que se tem hoje na ciência, da coisa mais microscópica que possa existir, que compõe toda a matéria, o que se chama? Não, que tudo que compõe a matéria é o átomo. É a menor coisa que existe. O átomo. E a gente somos feitos do átomo, irmão. Entendeu? Então, ele não ia explicar para você, a ciência fala dessa forma do átomo. A Bíblia não precisava ser exaustiva em relação a essa química, a esse conhecimento da matéria, do átomo, do universo, para dar essa explicação. Mas nós ficamos, logicamente, quando vamos explicar, vamos pregar, nós não precisamos explicar tudo isso. Nós vamos pregar que Deus realmente fez o homem do pó da terra. É a ideia que nós temos que passar para as pessoas. Mas é muito mais do que isso, irmãos. Tá? Então,
a gente não podemos limitar apenas aquilo que nós lemos na Bíblia. Ter uma visão apenas de uma leitura, sem olhar uma gama de informação que existe hoje, tanto naquilo que nós chamamos de macro, aquilo que vai além dos limites da humanidade, aonde a humanidade não alcança, que é o universo, que são as galáxias, os planetas, que são, sabe, irmão, a gente não podemos limitar apenas essa visão que nós temos das coisas aqui. O que Deus pode criar ou realizar dentro do seu poder, que é um poder maravilhoso, tremendo, indescritível. Nós não podemos limitar. Mas a mente humana alcançar o mínimo. Alcançar o mínimo. O que Deus pode realizar ou ter realizado, a qual a Bíblia não fala. A gente não podemos se prender, porque se você pegar o conhecimento da criação e tratar segundo o conhecimento científico daquilo que nós entendemos como criação do universo, ou aquilo que foi trazido à existência, até hoje se acham ossos de dinossauro. A mente religiosa vai dizer assim que foi o diabo que inventou os dinossauros, ou criou ossos de dinossauro para colocar ali, para contestar aquilo que Deus criou, para dizer, para comprovar que a Terra tem milhões de anos, que de fato a Terra tem milhões de anos, mas a existência humana apenas 6.000 anos, que é de conhecimento histórico e arqueológico, tá? Mas existem debaixo da terra ossos que se arremetem a milhões de anos. E aí? Então você vai dizer que a terra foi criada há 6.000 anos? Não. Deus criou a terra em algum determinado ponto da existência, do tempo. Ele criou a perfeita, e lá ele criou os dinossauros. E de alguma forma esses dinossauros foram extintos. E depois Deus vem de novo, como a história nos conta, bíblica no Gênesis, e recria a terra. E nessa recriação ele cria o homem. Amém? Então você não pode ficar limitado apenas ao entendimento religioso. Deus deu poder e sabedoria ao homem para ir muito mais além daquilo que nós alcançamos religiosamente. Amém? Então você não pode ficar limitado apenas à visão religiosa da vida, irmãos. Você tem que procurar ir além, procurar conhecer, buscar conhecimento, aprender mais, para ampliar a sua visão do cosmos da vida, a sua cosmologia, aquilo que você consegue compreender a respeito do mundo, da criação, e não só nos sistemas religiosos. Amém? Vocês entenderam, irmãos? Então, quando a gente fala de dons, principalmente o dom do conhecimento, como diz a Bíblia, não é somente o dom de conhecer a Bíblia. Esse dom, como eu falei, a Bíblia não é exaustiva, mas ela abre um leque. Existem muitas pessoas que fazem as coisas que você fala assim, cara, como esse cara fez? Ele aprendeu isso não onde? Ele não fez faculdade, ele não fez... Mas como que ele aprendeu isso? Ou quem fez faculdade e consegue fazer, ou criar, ou inventar tantas coisas que nós usamos no dia a dia, você não vai dizer, de onde que eu estou? Foi o diabo que deu sabedoria para o homem fazer essas coisas? Não, foi o próprio Deus, irmão. Foi Deus que deu entendimento para o homem inventar o carro, inventar o celular, né? Agora, quem inventou o WhatsApp foi o diabo. Aí a gente pode dizer. Brincadeira, irmãos, né? É que o homem, infelizmente, não sabe fazer uma boa utilidade das coisas criadas, inventadas, ou que são projetadas pelo homem. Amém? Infelizmente o homem não consegue. Então, não podemos, de fato. A gente vê há anos atrás, eu já vi pessoas morrer porque o pastor falou que a mulher ou o irmão não precisava ir no médico, porque Deus havia curado ele. Ah, você vai limitar a cura apenas à imposição de mãos? O camarada está com AIDS, vai morrer. Aí o cara fala assim, não, pode largar o coquetel, porque eu já orei por você, você está curado. E o cara, com fé, larga de tomar o remédio, daqui a pouco fica pior e morre. Ah, poxa vida, o pastor não orou e não curou? Peraí, irmão, cura não se limita só à imposição de mãos na igreja, ou colocar óleo na igreja. A cura tem que ser procurada também na medicina, tá? Isso não quer dizer que Deus não curou, Deus curou. A mulher precisa procurar saber fazer exames, né? Fazer diagnósticos.
Aí, poxa vida, não faz um exame, né? Isso eu falo até para mim, porque a gente precisamos procurar saber como é que está o nosso corpo físico. Né? Quantas pessoas lá, anos atrás, morreram porque não podiam ir no hospital. Tem igrejas que proibiram a pessoa tomar remédio. Né? Então, cura, irmãos. A Bíblia fala em Atos que Paulo, Atos capítulo de número 27, 28, em Atos, é isso mesmo, Atos 28, versículo 8, que quando Paulo e Lucas, que está narrando a história, escrevendo a história, sofrem um naufrágio com o navio, onde estão presos, sendo levados para Roma, eles vão até uma ilha. Eles pulam no mar e chegam até uma ilha. Naquela ilha havia homens nativos lá, que receberam eles assim não muito amigavelmente. E diz a Bíblia que Paulo e eles ali oraram pelas pessoas e curaram elas. Porque até o chefe ali estava com uma disenteria, estava mal, e ele foi curado por Paulo. Só que o texto original não diz que é uma cura milagrosa. Diz que aquelas pessoas da ilha receberam atenção médica. O texto diz, receberam atenção médica. Deus podia ter curado, sim, talvez alguns, por meio da unção ou da imposição de mãos. Mas quem que estava junto com Paulo? Lucas. O que Lucas era? Médico. A Bíblia, o texto original diz que eles receberam atenção médica. Então a questão não está só limitada que eles foram curados apenas porque Paulo estava ali e orou por eles. Não. É porque quem estava doente, aquilo que alcançava o conhecimento de Lucas e de Paulo, eles aplicaram na vida daquele povo. E o que isso tem a ver com a igreja hoje, irmãos? Então a pessoa parece doente aqui na igreja, e a gente fala assim, vamos orar. Não é só isso, irmãos. A igreja precisa assistir as pessoas numa situação que ela esteja. A mulher está de cama, o marido precisa trabalhar. O que as irmãs vão fazer? Só vão lá orar? Irmã, vem aqui orar por você. Ô irmã, lava a louça da irmã. Limpa a casa, ajuda ela a limpar a casa. Ajuda ela a tomar um remédio. Não tem remédio, então vamos ajudar a comprar. É isso o trabalho da igreja também. A gente pensa assim, vamos curar, vamos lá fazer uma visita. Reúne um grupo de irmãos, reúne o pastor, vai lá, impõe as mãos, unge a irmã e vai embora. E a pessoa continua lá doente, irmão. A pessoa está de fraldão e ninguém tem capacidade de chegar lá para ajudar e limpar. É uma realidade. Aí a gente fala que a gente cura as pessoas, não cura nada. Então a gente quer limitar cura só que é muito fácil vir na igreja e dizer que o paralítico vai andar. Eu nunca vi paralítico andar, irmão. Eu nunca vi morto ressuscitar. Eu nunca vi anjo. De toda a minha vida de cristão, há 20 anos que eu estou na igreja, eu nunca vi nenhum paralítico andar. E olha que eu já conheci muito paralítico na igreja, irmão. Mas eu nunca vi. Eu já orei por muitos, nunca andou. Já vi tantos pastores, nunca andaram. Mas peraí, pode falar. Eu acredito nisso. Eu acredito, irmão, que Deus cura o aleijado, sim. Que Deus pode fazer levantar, mas você não vê isso com frequência. Você não vê. Aonde a medicina alcança, onde o poder da medicina não pode alcançar, irmão, Deus vai alcançar. Deus pode ressuscitar mortos, mas eu nunca vi. Já ouvi muitos testemunhos, mas eu nunca vi. Você já viu? Mas você já ouviu quantas pessoas falar que já foram ressuscitadas e quantas já foram curadas? Muitas vezes, né? Então, é lógico, irmãos, que a gente não vamos limitar o poder de Deus. Eu acredito que Deus pode levantar o cadeirante, que Deus pode. É muito fácil a pessoa chegar em igrejas por aí, irmão, chega de cadeira de roda, mas sai mancando. Quando Deus cura, Ele cura de verdade. Quando Deus ressuscita, Ele ressuscita de verdade. Quando Deus transforma, Ele vai transformar de verdade. Amém?
Mas tudo aquilo que está dentro da nossa possibilidade, vamos fazer, irmãos. Se na igreja tem enfermeiro, o irmão está doente, a irmã está doente, os enfermeiros têm que ajudar. Em algum aspecto, aquilo que compõe, aquilo que você pode fazer como dom, isso é um dom. Por que você não faz? Por que você não usa? Usar o dom no altar é muito fácil, é muito bonito, irmão. Receba a cura. Estou curado. Poderoso homem de Deus, né? Caramba, cara, isso aí, ora, e todo mundo levanta e o aleijado corre. Eu acredito em todas essas coisas. Não estou dizendo que Deus não faça isso. Eu acredito no poder de Deus. Só que eu não posso limitar cura somente na questão espiritual. Eu, quando na minha entrada ao Evangelho, caiu um epilético. Sabe o que a igreja dizia? Que estava endemoniado. Aí, quando caiu o epilético, em vez de eu segurar o camarada, tentar segurar a língua dele, eu ficava botando a mão para repreender o demônio. E o cara batendo na cabeça, machucando. Até o dia que eu fiz um curso de segurança, que aprendi sobre primeiros socorros, que aí ensinou como lidar com uma pessoa que tem um ataque epilético. Porque na tradução, eles consideravam isso lá no Novo Testamento, os lunáticos como espíritos malignos. Mas hoje, todo lunático é espírito maligno? Se a Bíblia fala que até os loucos não errarão o caminho, quer dizer, o camarada está com um problema na saúde mental, que eu vou dizer, isso é um demônio, irmão, vamos só orar. Mas você não vai ajudar, você não vai tratar a pessoa de forma como que possa assistir essa pessoa na sua doença, como irmão, ajudar nas suas dificuldades, nas suas necessidades espirituais, mentais, para que aquela pessoa possa ser curada. A gente vai aprendendo um demônio que não... Aí diz que tudo é demônio, tudo é demônio. Vocês estão entendendo, irmãos? Já vou encerrar aqui. Queria falar muita coisa a respeito disso, por quê? A gente limita todos os dons espirituais somente aqui, irmãos. E a gente pode fazer muito mais com os dons, independente de você falar língua estranha, de você profetizar, independente de você fazer grandes prodígios. Você pode fazer muito disso sem precisar ser na igreja e agindo em favor das pessoas, em amor ao próximo. Amém? Você vai ser muito mais agraciado por Deus quando você passar na rua. Eu sempre tenho ensinado isso. Você der um prato de comida para um mendigo, você vai ser muito mais abençoado do que você ficar pulando dentro da igreja, do que você ficar pregando dentro da igreja, do que você ficar fazendo as coisas só dentro da igreja, e lá fora, aonde Jesus realmente mostrou o trabalho, como era para ser feito, você não faz. Então, lá as pessoas estão doentes, as pessoas precisam de cura. Então aí a gente precisa medir o evangelho que nós estamos vivendo, se de fato estamos realmente vivendo esse evangelho. Amém? Deus abençoe.